Boa noite, irmãos. A graça, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade dos irmãos me concederem poder dar continuidade, um pouco mais, sobre o texto de Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6 até o 13. Isaías 55, versículos de 6 a 13. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amém. Na outra oportunidade, nós compartilhamos aqui que esse texto de Isaías 55 é uma porção que perfeitamente nos mostram 5 características de um genuíno cristão, ou seja, alguém que nasceu de novo. A primeira característica está no versículo 6. Um genuíno cristão é alguém que busca o Senhor, tem anelo pelo Senhor. A segunda característica de um genuíno cristão é que ele está aprendendo a deixar. Não é? E isso então está dos versículos 7, 8 e 9. E o cerne então desse texto é justamente esse aspecto, que é o único aspecto negativo, no sentido de que tem que deixar algo, no sentido de pecaminoso. Não é? E aqui então, nesse cerne fala-se da conversão. É um chamado para se converter no processo de estar deixando. Então, o terceiro aspecto, uma característica a mais, uma terceira característica de um genuíno cristão, estão nos versículos 10 e 11. E a palavra aqui é renovar. É alguém que está se renovando continuamente diante de Deus. E é claro, uma renovação aqui pela palavra de Deus. Uma quarta característica são os desfrutes. É o desfrutar de um genuíno cristão. E ele expressa basicamente, ou mais significativamente, dois aspectos: alegria e paz.
E finalmente, no versículo 13, é alguém que está num processo de crescimento contínuo, porque aqui fala de que crescerá a murta no lugar da sarça. Tivemos a oportunidade de compartilhar os pontos buscar e deixar, e falamos também do terceiro aspecto, que é o do renovar, um pouco mais, assim já apressadamente até, mas, irmãos, antes de entrarmos dando continuidade, eu queria ainda dar um aspecto sobre a questão de buscar o Senhor. E falamos aqui que, de fato, buscar está aí em primeiro lugar, porque primeiro, a primazia, o maior sentido para a nossa vida é estar buscando a Ele. E que tudo mais no processo da nossa conversão vai depender da qualidade dessa busca. Então eu queria falar um pouco mais a respeito dessa busca, um aspecto que eu não compartilhei no domingo passado. Aqui hoje foi lido o Salmo 145, e no versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que o invocam em verdade. Perto está o Senhor. Essa proximidade é algo tão doce, porque esse nosso Deus é tão amoroso, tão bondoso, tão desejoso da nossa comunhão. Ele, como nosso Deus e Pai, é aquele Pai que tem prazer na companhia do seu Filho. Então aqui me veio à mente, né, essa figura do pai que brinca com o seu filhinho de esconde-esconde. E então o pai se esconde e o filhinho vai procurar o pai. E é claro que se esse pai quisesse se esconder de uma maneira tão difícil que o seu filho não o achasse, isso seria possível. Mas o prazer do pai é permitir que o seu filho o ache. Então ele até dá algum sinalzinho, dá alguma dica, para que então o filho, achei! Perto está o Senhor e Ele se deixa achar. Ele ama aqueles que Ele chamou. E a esses que Ele chamou são seus filhos, por causa da regeneração, no milagre do novo nascimento. Somos feitos filhos de Deus pelo milagre da cruz. Agora, a questão de buscar ao Senhor aqui tem um aspecto muito importante. É a nossa responsabilidade buscar o Senhor? Sim, claro que sim. É uma decisão, é uma atitude nossa. É uma responsabilidade buscar o Senhor. Mas não simplesmente como um dever formal, obviamente, que isso não dá prazer a Ele. Ele deseja ser desejado, amado, querido, anelado. Então, buscar o Senhor, esse seu desejo de que Ele seja buscado, é uma responsabilidade, mas prazerosa. Mas mais do que uma ação responsável, é uma ação responsiva. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos que Ele nos ajude a querê-lo. Isso parece uma coisa que não fecha muito bem. Mas se você se lembrar de Romanos, no capítulo 3, os versículos 10 e 11, quando ali Paulo diz assim, porque assim está escrito, fazendo uma referência ao Salmo 14, versículos de 1 a 3, assim está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E é uma palavra geral, estendida a judeus e gregos, ou seja, para todo ser humano. O ser humano não tem em si mesmo a propensão de anelar por Deus, de desejar a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Aqui então o texto nos fala, buscai o Senhor. Mas se o Senhor não agir nos nossos corações, não nos atrair para Ele,
Nós, por nós mesmos, não vamos a Ele. Nós não o queremos. Por isso que eu digo que é uma ação responsiva, o buscá-lo, ainda que isso esteja um pouco velado, e nós não vejamos claramente, mas é exatamente isso o que está acontecendo. Então, queridos irmãos, como precisamos dele? Para tudo, nós precisamos dele. Até mesmo aqui no livro de Romanos, ainda Paulo fala ali no capítulo 2, que ele diz: ou ignoras a riqueza da bondade, da tolerância, da longanimidade de Deus, ignorando que é essa bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Mais um exemplo, até para nós nos arrependermos, nós precisamos dele, da sua ajuda. Então, queridos irmãos, nós precisamos que ele, na sua bondade, misericórdia, tolerância, toque em nós, faça brotar em nós o desejo de desejá-lo, de desejar a Deus. E se brota esse desejo de desejar a Deus, é porque Deus, primeiramente, desejou que nós ou eu o desejasse. Não é maravilhoso isso? Mas é isso, irmãos. Não é nós que o procuramos. Ativamente, a iniciativa é dele. Se você estudar em Lucas 15 as parábolas de algo que se perdeu, a primeira delas, a parábola da ovelha perdida. Quem vai buscar a ovelha perdida? Quem procura a ovelha perdida? É o pastor, é o bom pastor que procura a ovelha perdida. Não é a ovelha perdida que procura o pastor. Então, esse aspecto eu gostaria de salientar. É ele que procura. E eu gostaria de terminar esse aspecto de buscar com mais um ponto importante. A qualidade da nossa busca. O que buscar nele? Porque quando falamos de buscá-lo, certamente entramos numa relação de comunhão e de oração. E quando falamos de oração, a oração ela é tão extensa, há um leque muito grande na questão da oração. E podemos estar então pensando em oração como intercessão, súplica, gratidão, ações de graças. Enfim, tantas coisas, pedidos. Mas, irmãos, buscar ao Senhor em primeira mão, no sentido de adorá-lo, de estar diante dele em adoração, magnificá-lo, admirá-lo, expressar com palavras, derramar seu coração diante da grandeza da sua majestade, da sua glória, glorificá-lo, adorá-lo, honrá-lo, admirá-lo. Porque se ele é quem procura primeiro, João capítulo 4, naquela passagem tão extraordinária com a mulher samaritana, Jesus no final vai esclarecer para ela a questão da adoração. E lá ele diz: Deus procura. Deus procura. Deus deseja. O quê? Deus procura verdadeiros adoradores. É necessário os intercessores? Sim. É necessário aqueles que intercedem. Mas acima de tudo, não há nada mais importante do que sermos, eu e você, adoradores do nosso Deus. Admiradores do nosso Deus. Amém? Ok? Deixamos esse assunto então do buscar. Mais importante. Na questão do deixar também, quero só fazer uma observação. Nós falamos aqui que há um caminho para ser seguido e há pensamentos que nós precisamos aprender a lidar com eles.
Porque a qualidade do nosso caminhar vai depender da qualidade do nosso pensar. É o pensamento que define o comportamento. Isso está muito claro. E nós falamos aqui sobre a mente. E como nós precisamos estar experimentando uma renovação da nossa mente contínua. Porque todos os aspectos aqui da nossa conversão, buscar, deixar, renovar, desfrutar, crescer, tudo isso faz parte da conversão. Depende de uma renovação constante da nossa mente, porque é nos pensamentos que começam todos os processos que vão gerar as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, de agir. A nossa mente. 1 Coríntios 2, no versículo 16 diz: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E lá diz o texto: nós temos a mente de Cristo. Mas entendam isso. Como nós temos a mente de Cristo? Será que houve uma transmutação da mente de Cristo para nós? Uma maneira mística, uma coisa mágica? O que seria isso? Houve um transplante de mente do Senhor? Como é isso? Como temos a mente de Cristo? Como conhecemos a mente de Cristo? Como conhecemos aquilo que o Senhor pensa? Onde estão os pensamentos de Deus? Se eu preciso experimentar uma renovação da mente, e isso é uma transformação pela renovação da mente, para não nos conformarmos com esse século. Romanos 12, 1, 2, os irmãos conhecem perfeitamente esse texto. Como? Como então o processo da mente ocorre em nós no sentido de uma renovação? E então entramos no ponto 3, a terceira característica, que é a palavra de Deus. O ponto 3 aqui diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Precisamos nos encher dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, com tudo aquilo que Ele deseja, com seus propósitos, seus desígnios, todas as intenções, todo o seu projeto para a eternidade. Onde conhecê-los? Onde eu posso então, a fonte, onde está? Para que eu experimente uma renovação da minha mente, os meus pensamentos comecem a entrar em sintonia e harmonia com os pensamentos de Deus. Ora, nós temos a palavra de Deus dada a nós, revelada a nós. Os pensamentos de Deus estão na sua palavra. Quando estamos diante da palavra do Senhor, buscando-a como algo que renova, que refrigera, como água que cai, como chuva que rega o coração, refrigera as nossas mentes, limpa as nossas mentes e enche-as com tudo aquilo que Ele deseja, sua santa vontade para nós, para todo esse universo. Meus irmãos, está muito claro nisso. Nós precisamos da palavra de Deus urgente, e uma relação com a palavra de vida, uma oração, uma relação com a palavra de comunhão com Deus, a fim de que nós nos enchamos, saturemos, impregnemos nossas mentes com as palavras de Deus, e assim possamos ser ganhos. A palavra do Senhor não volta vazia. Como aqui está dizendo, eu vou fazer isso progredir, prosperar, vocês vão crescer, encham-se das minhas palavras. Encham-se.
porque elas são como chuva, como neve, como água, como frescor, como orvalho, como chuvisco, gotejando sobre nós, vivificando-nos. Se a nossa alma está apegada ao pó, como diz lá no Salmo 119, 5, vivifica-nos segundo a tua palavra. Como precisamos disso, né, meus irmãos? Agora vamos então para o ponto 4, porque nós falamos algo sobre a palavra do Senhor, importante. Então, a busca, a oração, a palavra, a comunhão na palavra, a comunhão na oração, comunhão com Ele. Nossa conversão depende da comunhão com Ele e com a palavra, né? Isso está muito claro. E então, irmãos, agora aqui, prosseguindo. Buscar, deixar, renovar. Renovar a mente, renovar a vida pela palavra. Agora entramos no desfrutar. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo aplaudirão. Dá para imaginar as árvores aplaudindo? Dá para imaginar toda essa criação saltando e glorificando a esse Deus? Há motivos para festejar. O povo de Deus tem que ser o povo da celebração. O povo de Deus tem que ser aquele povo que deve ser conhecido pela sua alegria e pela sua paz constrangedora e inexplicável. Porque assim é o reino de Deus. Ah, meus irmãos, Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o grande pilar, o grande descanso, justiça. O reino de Deus é justiça. E seguidamente, se houve justiça, esse reino tem uma expressão: alegria e paz. Hoje cantamos aqui: eu me alegro na cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Será que eu e você não temos motivos suficientes para vivermos uma vida inteira na alegria? Será que precisamos de uma razão maior do que essa? A justiça de Deus foi satisfeita e plenamente cumprida na cruz. Que eu e você fomos justificados. Ora, o que isso produz em nós? Eu estou justificado. Alegremo-nos com tal boa nova, porque isso é evangelho. O evangelho de Lucas capítulo 2. Ali quando o nosso Salvador está nascendo, o anjo aparece aos pastores e diz assim: eis que eu vos trago boas novas de grande alegria. É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. É motivo de grande alegria. Alegremos-nos. Já fomos justificados de uma vez por todas. Alegremo-nos, porque se outrora éramos filhos da ira, agora fomos reconciliados na cruz. Alegremo-nos, se outrora éramos filhos do diabo,
por causa da cruz, da justiça satisfeita, agora somos filhos de Deus. Alegremos-nos. Se outrora estávamos mortos, agora por causa da cruz, alegremos-nos. Ele nos deu vida. Como cantamos aqui, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, do júbilo e da alegria. Alegremos-nos, irmãos, alegremos-nos. Alegremos-nos. Porque se outrora éramos escravos, escravos do pecado, alegremos-nos, porque na cruz agora podemos experimentar libertação da escravidão do pecado. Será que não temos motivos de sobra para nos alegrar, irmãos? Por que então vivemos muitas vezes tão sisudos, até carrancudos, ou lamuriosos, lamentadores, murmuradores? Por que, irmãos? Oh, nossas mentes precisam se renovar pela palavra de Deus. O resultado da nossa alegria é essa. Nós fomos justificados. E igualmente, irmãos, o resultado da nossa paz. O que é paz real? Quando você está em paz real, é um estado seguinte: eu estou numa condição que eu posso ficar tranquilo. Não vou ser mais ameaçado. Eu não corro mais perigo. Eu estou em paz. É isso que aconteceu conosco. Podemos ter esse descanso perene por toda a nossa vida, haja o que houver. Pode cair a casa, média pressão, 12/8, tranquilo. Eu estou em paz, porque tanto alegria e paz não dependem mais de situações favoráveis, não depende mais se as coisas estão indo bem, não depende mais dessas coisas que passam, temporais. Que mistério, que milagre! A nossa alegria e a nossa paz não são como as alegrias e a paz desse mundo. Elas procedem do alto. Portanto, não se pode compreender com as mentes humanas e finitas. A nossa paz é porque Romanos 5 nos assegura, a palavra é o pensamento de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, não é que temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Temos paz. Ninguém pode roubar isso. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode alterar isso. Eu e você estamos garantidos por causa da nossa justificação em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Portanto, irmãos, alegremo-nos e temos razão de sobra para estarmos assim alegres e em paz. Gostaria aqui até de exagerar a expressão alegria no escrito de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8, referindo-se a Jesus Cristo. Ele diz lá assim: em quem não havendo visto, há mais, e no qual não vendo agora, vocês ainda não estão vendo ele agora. Aí ele diz assim: exultais com alegria. Que tipo de alegria? Indizível e cheio de glória. É essa qualidade da alegria que deve estar crescendo em nós. Ela é indizível, indescritível, inexplicável, cheia de glória. Amém, meus irmãos? Mas, sobretudo, alegremo-nos, não pelo que Ele fez por nós na cruz simplesmente. Claro que por isso, como já acabei de falar, mas alegremo-nos nele mesmo,
por causa dele, do que ele é. Como Paulo, quando estava encarcerado e escrevendo, a produzir na nossas mentes nessa noite, atingir os nossos corações com esse sentimento renovado, avivado, diria até, para ele mesmo, para honrá-lo com isso, porque não há satisfação maior para Deus do que ver seus filhos plenamente alegres nele e plenamente descansados nele, sem duvidar nos seus corações. Amém? O reino de Deus é justiça e por isso então tem alegria e tem paz. Desfrute. Temos que aprender a desfrutar mais. Temos que ser aqueles que se regozijam mais no Senhor. E por fim, então, vamos falar sobre o crescimento. Versículo 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Aqui nós temos duas plantas, né, que foram citadas aqui. A primeira, já o nome em si já não é bom, né? Espinheiro. Espinheiro. Eu fico imaginando aqui, se quando alguém vai fazer o seu jardim, embelezar a sua casa com um jardim, se a senhora da casa pensa em comprar um espinheiro para embelezar o jardim. Ou comprar uma muda de sarça para plantar. Às vezes os mais místicos plantam a sarça para ver se a sarça pega fogo e não consome. A sarça também é um arbusto seco e espinhoso também. Não dá para pegar, machuca. E tanto aqui espinheiro como sarça, coisa espinhenta, não é coisa boa. Na verdade, é uma metáfora para exemplificar aqueles que não estão vivendo uma vida de conversão genuína, progressiva, diante de Deus. O que se manifesta então é aquele homem carnal, com as obras da carne. Então é um verdadeiro espinheiro. Porque o homem carnal, a gente sabe, vai lá em Gálatas, você vê as obras da carne. Então é aquele indivíduo que diz que é cristão, às vezes é cristão, mas não está se envolvendo seriamente no processo de conversão. E se ele não está em comunhão com o Senhor e com a palavra, ele é um espinheiro. Em casa é um espinheiro. O marido, chato, às vezes autoritário, nervoso. Não é? Filhos rebeldes, não se submetem, não se sujeitam. Imaginem vocês, uma esposa rixosa, nervosa também. Enfim, gente com inveja, gente usando a mente. O homem carnal, quando tem seus pensamentos carnais, engendra todo tipo de coisa. Tem inveja, engendra projetos para passar o outro para trás. Enfim, o espinheiro aqui é isso. São aqueles que não estão desenvolvendo a sua vida. Não estão crescendo, portanto. Ninguém que se aproxima de um espinheiro é edificado. É abençoado. Só é contaminado. Então essa palavra crescer aqui, e quando fala então de murta, sabe o que é murta? Não é a multa do Detran, não.
Murta é uma planta. Achou graça, né? É uma planta. Ela tem, às vezes, 2 tipos de planta numa coisa só. E ela é frondosa. Folhas verdes viçosas. E a murta, ela dá flores. Flores brancas. E algumas flores de cor creme. Mas com um perfume maravilhoso. E essas murtas, muitas vezes, elas se arranjam e servem como cercas vivas. São frondosas. E aqui fala também de um outro tipo de árvore aqui. Em vez do espinheiro, o cipreste. Você já viu um cipreste? O cipreste é uma árvore da família das coníferas, de cone. Lembra então um cone? Elas são altas e vão subindo, apontando para o céu. Passa de 25 metros de altura, em forma de pirâmide, em forma de cone, exuberantes. Em vez do espinheiro, crescerá o cipreste. Podemos crescer como um cipreste. E podemos ter o perfume de uma murta, como o bom perfume de Cristo. Expressando as obras do Espírito. O fruto do Espírito. Então, irmãos, crescimento aqui, fechando. O crescimento é resultado. O crescimento é algo natural. Aqui quando Isaías está usando a palavra de Deus como água que rega a terra, e a água que rega a terra, imaginem vocês se nós não tivéssemos chuva, irmãos, a humanidade desapareceria, porque é necessária a chuva, que caia a água na terra, que a água então na terra produz então germinação por sementes que ali caíram. Então as sementes vão brotar, vão germinar, vão produzir fruto, alimento. Então assim a humanidade subsiste. Então aqui a metáfora acompanha então a questão do renovar pela palavra. A metáfora segue com então o cipreste e a murta, no sentido de que crescer é uma questão de vida. E que é resultado dessa vida de Deus em nós, nossa comunhão, a palavra, tudo isso que eu já falei anteriormente. Depende. E a palavra de Deus, irmãos, já quase encerrando. Quando fala de crescer, eu gostaria de levá-los, vamos lá, para Efésios. No capítulo 2, no versículo 21, ok? Quem está anotando, pode anotar também 1 Coríntios. Aliás, vou falar primeiro de 1 Coríntios. Primeira Coríntios 3, porque está ligado à lavoura. Estamos falando de água que cai na terra, que germina, de murta, de cipreste. No capítulo 3 de 1 Coríntios diz assim, Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quem é que dá o crescimento? O crescimento é Deus que dá. Então, se eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho como crescer. Para você desenvolver o processo da conversão e estar crescendo em estatura, porque crescimento é questão de maturidade. Nós somos chamados para entrarmos num processo de maturidade, chegarmos à estatura de varão perfeito. Sermos conformados à imagem do seu filho. Não é isso?
É todo um trabalho, um processo de crescimento, sem dúvida alguma. Aqui Paulo então diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. É Ele que dá o crescimento, irmãos. Sem Ele, nada podemos fazer, palavras do Senhor Jesus lá em João 15. E aqui então o texto de 1 Coríntios fala, edifício de Deus sois vós. Então quando quando estamos falando de crescimento, Paulo usa 3 figuras. Primeiro, a lavoura. Deus dá o crescimento na lavoura, é Ele. Agora, edifício. Em Efésios, capítulo 2, versículo 21. Falando de Jesus como a pedra angular, a base do edifício. E diz, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, nós, o povo de Deus, somos aqueles que aos seus olhos somos como lavoura. Como lavoura que cresce, mas Ele dá o crescimento. Aos seus olhos somos como um edifício que cresce, como santuário dedicado ao Senhor, como diz aqui o texto de Efésios 2, 21. Já que você está com a sua Bíblia em Efésios, leia também o capítulo 4 aqui de Efésios. Aproveite. Vamos ler juntos? Mas, vamos lá. 4:15. Mas, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A terceira metáfora para crescimento, o corpo. Lavoura, edifício, corpo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E eu termino, Colossenses, já que falamos agora de corpo, para reafirmar essa verdade de um crescimento vivo, de um organismo vivo, de uma relação viva com Ele. Colossenses capítulo 2, versículo 19 diz, os irmãos, por favor, leiam. Colossenses 2, 19. Cresce o crescimento que procede de Deus. Irmãos, que o Senhor nos dê a graça para nesse processo de conversão, estarmos nos convertendo por toda a nossa vida, na perspectiva dessas características, buscando o Senhor, aprendendo a deixar, renovando as nossas vidas, desfrutando de tudo que temos em Cristo e naturalmente crescendo, crescendo, crescendo. O texto de Isaías termina com o seguinte, e isto será. Para que tudo isso, irmãos? Qual que é a importância? Qual é o último ponto de tudo isso? Qual a razão? A razão é essa. E será isto glória para o Senhor. E será isto glória para o Senhor. Um homem e uma mulher que estão se entregando num processo genuíno de conversão, estão glorificando a Deus. E estão sendo vistos como testemunhas diante do mundo. Termino assim, lembrando aos irmãos, no Sermão do Monte, no capítulo 5, quando Jesus termina as bem-aventuranças, que são as virtudes que estão em Cristo, e também naqueles que desfrutam de Cristo, as bem-aventuranças, ele termina dizendo, vós sois a luz do mundo. E ele diz,
e assim brilhe a vossa luz para quê? Qual é a finalidade? Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Processo de conversão é para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento aqui. Senhor, a Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra é a verdade. Rogamos que o Teu Espírito Santo, por meio da palavra, opere, Senhor, em nós. Reavive em nós esse processo de conversão a Ti, Senhor. Que seja algo novo nas nossas vidas, Senhor. E comece, Senhor, por tocar-nos, a tal ponto que o nosso coração passe a Te desejar desesperadamente. Comece assim, Senhor. Atraia-nos para Ti. Desperta-nos para Ti, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus.